Olá galera do Residencial, vamos para mais uma aula. Hoje a gente vai aprender a como fazer a cabeça. Vamos lá? That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Vamos lá, para começar, vamos fazer um exercíciozinho que é só para aquecer. Vamos fazer alguns círculos e elipses. Isso é só para poder soltar o braço mesmo. Então pode pegar, rabiscar bastante, sujar bem o papel e pode fazer bastante desse exercício. Eu vou mostrar alguns dos exercícios aqui que eu faço para aquecer. Primeiro aquele de lá de fazer os círculos, a pessoa está bem. Depois a gente vai fazendo círculos menores, cada vez com menos linha, né? Para poder ver se consegue melhorar a precisão no traço. Depois de fazer esses círculos, a gente vai fazer elipses. Tanto o círculo como a elipse são muito úteis na hora de construir o desenho. Então você tem uma elipse que saia fácil, você tem um círculo que saia fácil, vai te ajudar a fazer um desenho mais rápido e também a fazer com que o desenho tenha mais fluidez, mais movimento. Agora vamos fazer algumas linhas. Vamos fazer linhas na horizontal, na vertical, na diagonal, para um lado, para o outro. Tenta fazer de maneira rápida, para ser bem fluido. Essas linhas também a gente vai ver depois que a gente usa muito na hora de construir o desenho. Eu vou passar para vocês aqui um jeitinho como eu aprendi a fazer e como eu ensinei durante muito tempo os meus alunos. Fazer também linhas curvas. Essas linhas curvas ajudam para um monte de coisa, desde fazer cabelo até fazer a linha de movimento do desenho. Coisas que nós vamos aprender mais adiante nesse curso. Essas linhas também você pode usar para construir o círculo ou a elipse, que você pega, faz uma curva daqui, uma curva dali e no final você tem uma elipse ou um círculo. Quanto mais fluido for isso, mais rápido e mais fácil vai ficar para você desenhar depois. Esse exercício aqui é só para poder aumentar a sua precisão na hora de fazer o traço. Para você pegar e ver aonde você vai terminar a linha. Porque é até fácil você começar e ir reto. Mas você acertar um ponto X e parar é um pouquinho mais difícil. Faz um pouquinho desse exercício também. Vocês vão ver que no início é chatinho, é difícil, mas que depois o seu desenho vai ficar bem mais fluido, bem mais solto. Vamos fazer a cabeça de frente. Para fazer a cabeça de frente, a gente começa com um círculo. Vamos fazer aquelas retas ali, traça uma linha no meio para poder definir um lado e o outro. E depois faz mais duas linhas meio que na diagonal. Dão aquela funilada para poder fazer o pescoço também. Vocês podem reparar que eu dividi o círculo em três partes. Uma parte é para a testa, outra parte para o cabelo e a outra parte é para o nariz, olho, sobrancelha e orelha. Essa gavetinha que seria a do meio, vamos definir assim. Vamos chamar essas quatro partes em gavetas. Na gaveta número 1, contando de baixo para cima, eu vou colocar a boca. Na gaveta número 2, eu vou colocar nariz, olhos, sobrancelha e orelha. E na gaveta número 3 vai ser o espaço para minha testa, ou seja,
O cabelo eu faço a partir da gaveta número 4. É bem simplesinho, você tenta esse esqueleto, você consegue fazer a cabeça de frente de vários personagens, de vários tipos. Mais pra frente eu vou te ensinar a como pegar e mexer essas gavetas para poder fazer com que o rosto fique de maneiras diferentes. Para fazer um personagem mais queixudo, ou um personagem que tem um nariz maior, esse tipo de coisa. Agora, a cabeça de perfil. Para fazer a cabeça de perfil, vamos fazer uma elipse deitada. A gente vai utilizar a mesma marcação que a gente utilizou na cabeça de frente. Vai pegar essa elipse e dividir em 3 na horizontal. E vai pegar e fazer mais uma gaveta para o queixo. Se vocês repararem, as gavetas da elipse, elas são meio que iguais. Se você quiser deixar a gaveta de cima, a gaveta do cabelo, um pouquinho menor, e a gaveta número 2 e a número 3, que seria da testa e do nariz, olho, orelha e sobrancelha do mesmo tamanho, você vai ter um resultado bacana, né? Tenta deixar essas duas gavetas, que é da testa, gaveta número 3, e a do nariz, orelha e olhos, gaveta número 2, do mesmo tamanho. A gaveta número 1 a gente deixa um pouco maior, e a gaveta número 4 a gente pode tanto deixar do tamanho das outras 3, ou deixar ela um pouquinho menor, que fica legal também. Para fazer cabeça de lado, você vai ver que a gente pegou e dividiu no meio também essa elipse, na vertical, e colocamos uma linha meio que diagonal, uma linha inclinada para poder fazer o queixo. Eu acho que fica melhor do que fazer uma linha reta. A parte da frente a gente vai pegar e fazer o nariz. Ó, dica para fazer o nariz. É só você pegar, pensa naquele narizinho de mangá. Faz só aquilo no início e depois você vai colocando o detalhe. Para fazer a boca ela vai passar um pouquinho da linha do nariz. Para ficar mais acertado, a boca ela vai até a linha do início do olho, nesse caso aqui de perfil. Quando é de frente, ela vai ficar no início da pupila, que é a bolinha do olho, sem ser aquela parte branca, a parte que tem a cor dos olhos. Vocês viram aqui que eu fiz meio que um Gokuzinho, né? Lógico que no meu estilo, né? Para mostrar que com essas proporções a gente pode fazer o personagem que a gente quiser. É uma proporção que ela é bem bacana. Agora vamos para a cabeça de 3/4. Na cabeça de 3/4, a gente vai ter uma variação aqui. Se vocês repararem, eu utilizo as mesmas 3 medidas na elipse, aquela medida um pouco maior para poder fazer a parte do queixo. Só que eu divido ela também em 3 partes na vertical, que fica uma parte para a lateral do rosto e as outras 2 partes para frente do rosto. Outra coisa é que o nariz não fica exatamente no meio dessa linha que eu tracei para ser o centro do rosto. O nariz ele fica um pouquinho para o lado, um pouquinho à esquerda, para poder definir esse rosto. A boca, ela não fica exatamente centralizada, mas tenta fazer com que os cantos da boca, se você traçar uma linha reta, deem também naquela bolinha do olho que eu falei no exercício anterior. Agora a gente está finalizando aqui o desenho, daquela limpada bonita, né? Sempre limpem o desenho, para vocês não criarem o costume de fazer só esboço e nunca terminar desenho nenhum.
Lembre-se que no trabalho você não vende esboço, você só vende o trabalho pronto. Agora que a gente aprendeu aquelas 3 cabeças que são as mais simples, vamos complicar um pouquinho. Vou fazer a cabeça virada para baixo. Você vê que eu começo do mesmo jeitinho que eu faço a cabeça de frente. Só que eu marco umas linhas um pouco para baixo, que é para poder fazer com que aquela linha desça, aquela linha original desça. Eu vou diferenciar também um pouquinho o meu olho. Olha que engraçado, com a cabeça virada para baixo, você pode até fazer o teste em casa. Só de virar a cabeça para baixo, parece que você está com aquela carinha mais sinistra, né? Que você está com aquela cara de raiva. Mas tem uma diferença, faz o teste, entre você fazer só virar a cabeça para baixo e você franzir a sobrancelha, franzir o sênio. Ó, dica rápida, para o nariz com a cabeça virada para baixo, o nariz vai ficar mais próximo da boca e ele meio que vira um Vzinho. Se vocês repararem assim, ele parece com um V, né, nessa posição. Os olhos vai ficar mais reto a parte de cima dos olhos e mais arredondado a parte de baixo. E a gente vai ver bem mais do topo da cabeça. Por isso que às vezes dá aquela impressão que a pessoa está com aquele cabeção, e está com o queixo pequeno, né? A gente vê o queixo um pouquinho menor também, porque o queixo ele está na mesma linha lá atrás e ele não mudou. Aquela linha lateral do queixo não mudou. Você tem uma impressão de que as orelhas ficaram para cima, né? Que nos exercícios anteriores, lembra que a orelha marcava a linha do nariz e a linha dos olhos, a linha da sobrancelha. Agora ela ficou um pouquinho acima da sobrancelha e ficou um pouquinho acima do nariz. Isso é porque o nariz, boca, olho, tudo desceu, mas como a orelha está lá atrás, está na lateral do rosto, ela não desce. Agora vamos fazer a cabeça virada para cima. A cabeça virada para cima a gente começa também bem parecido, só que aí agora a gente vai subir aquela linha inicial, subir a linha do queixo, subir a linha do nariz e subir a linha dos olhos. Quando eu faço isso, tem uma peculiaridade na cabeça virada para cima, que a gente consegue ver mais a parte de baixo, as facetas de baixo do nosso rosto, que nem a parte de baixo do nariz, a parte que tem embaixo do queixo. Vocês podem ver que eu marquei uma linha assim, que seria essa linha da frente do queixo, e marquei uma outra linha logo abaixo, que é essa parte do queixo que... Vamos lá, se eu tivesse um furinho no queixo, a parte da frente é onde estaria o furinho. A parte de baixo é onde o pessoal costuma marcar a barba. Vamos dizer que é isso. E você consegue ver também um pouco mais do lábio superior. Eu marquei um pouco mais esse lábio superior nesse desenho para poder vocês terem noção disso. O lábio inferior ele aparenta um pouco mais fino. Todas essas coisas que eu estou falando, tenta ver no espelho. Senta na frente do espelho e vê como essas coisas acontecem com o rosto. Um material que é indispensável para desenhar também é o espelho. E hoje a maioria de vocês tem uma câmera na mão. Essa câmera ajuda vocês a pegarem referências. Você pode tirar uma foto e ver, utilizando essa foto, como se comporta as várias partes do seu rosto. Agora vocês podem ver que eu diminui um pouquinho o pescoço desse desenho. Eu diminui o pescoço, eu quis mostrar eu quis fazer um rosto feminino, para dar uma diferenciada. A gente fez só o rosto masculino até agora, então no rosto feminino a gente vai deixar um pouco mais arredondadas as formas, vai diminuir um pouco o pescoço, vai deixar ele um pouco mais fino e vai deixar menor o trapézio, que é essa parte aqui assim, que a gente de cima do ombro, né? Essa parte em cima do ombro, a gente vai deixar ele um pouquinho menor.
Outra coisa que acontece com o rosto feminino também é que a sobrancelha um pouquinho mais levantada fica mais elegante. Os traços mais delicados, tem que sujar menos o rosto na hora de fazer esse desenho para poder não ficar tão esquisito. Senão parece que ela tá com o rosto sujo mesmo, de fuligem. E chegamos ao fim de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula nós vamos pegar e trabalhar um pouco com expressões faciais, utilizando um pouquinho do que vocês têm dos emojis do celular para poder trabalhar expressão facial, um desenho um pouco mais detalhado. Então, até mais e nos vemos na próxima.